E Grace, eu queria te perguntar, né, para te falar um pouco para as pessoas da tua motivação, né? O que te motivou realmente, qual foi aquele teu motivo latente que fez assim, não, eu não posso desistir, eu não tenho outra opção, né? Que foi o motivo para tu queimar a tua ponte, né? Que quando a gente queima a ponte é quando a gente não tem opção de voltar atrás, né? A gente olha para trás, a gente olha assim, nossa, eu não tenho Não tem como opção. voltar. Eu queimei a minha ponte está queimada, eu só tenho uma opção, seguir em frente. Seguir em E frente. qual foi o teu motivo? E a tua motivação inicial, ela foi é a mesma motivação de hoje? Fala um pouquinho pra gente. Eu acredito que são duas grandes motivações, que é a minha independência e o meu filho, né? Eu nunca gostei de estar dependendo de ninguém. Se a pessoa chegar para mim, como foi que você fez, Grace, eu vou te dar isso aqui. Eu não sou orgulhosa para dizer, não, eu não quero. Não, eu aceito ajuda, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu sou incapaz de chegar e estar pedindo as coisas para as pessoas. Eu acredito que a gente tem que ir em busca, a gente tem que ir atrás das coisas que a gente quer e não cruzar os braços achando que vai cair do céu. A minha grande motivação é ter essa independência para eu não estar pedindo nada para ninguém e os meus sonhos, né? Agora, o meu filho foi sem dúvida o meu pontapé inicial, aquele motivo que fez eu olhar e dizer assim, agora não dá mais para brincar. Agora eu tenho aqui uma pessoa que depende de mim e que eu preciso ir em busca de sustento para ele. E eu tô falando aqui não é só de qualquer sustento, só de colocar comida na mesa. Eu queria dar uma boa educação para o meu filho. Eu queria que ele tivesse acesso à informação. Eu queria que ele tivesse toda a estrutura, que ele morasse num local bom, que ele estudasse numa escola boa, que ele estivesse comigo. E algo interessante, logo no começo, é que eu tinha que estudar e eu tinha que trabalhar. E eu tinha meu filho pequeno ali com 6 meses. Foi quando eu comecei o meu curso de Tu cabeleireiro. teve filho muito cedo, né? Eu engravidei Isso com acontece. 19 anos. 19 anos. Ainda era uma criança praticamente, né, para ser mãe. Então eu acredito que a ficha de ser mãe foi caindo ao longo do tempo. Foi né? amadurecendo bem precoce, né, Grace? Com o tempo ali que eu fui tomando consciência de que eu era mãe, que tinha alguém ali que dependia de mim. Então, assim, o meu pontapé foi o meu filho, sem dúvida. E aí eu lembro que na época minha ex-sogra, né, que é a avó do meu filho por parte de pai, ela chegou e disse pra mim, Grace, minha filha, você já pensou em ser cabeleireira, em mexer com cabelo? Eu que nunca tive nenhum tipo de afinidade com cabelo, eu fiquei assim, nossa, cabelo. E naquela época ela já arrumava o cabelo dela, eu nunca fui estar mexendo em cabelo, já vim mexer com o cabelo agora, alterar o meu cabelo agora, recente. E aí aquilo foi, tipo, eu tive que digerir, eu disse, não, essa é a oportunidade que eu tenho. A minha ex-sogra me deu esse suporte, pagou um curso de cabeleireiro. Aquilo ali foi uma oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes. Eu disse, poxa, tem alguém aqui que está disposto a me ajudar. E eu vejo pessoas, hoje eu dou cursos, né, de cílios, eu vejo pessoas que pagam e investem alto em seus cursos e não desenvolvem aquilo. Simplesmente guardam ali na gaveta aquele conhecimento e não tratam de... Não coloca em prática, não coloca né? em prática, não pega de volta o investimento que foi feito. Todos os cursos que eu fiz até hoje na minha vida, eu tive o retorno do que eu paguei. Então, assim, se vocês fazem aí um curso, vocês... Eu acho que isso também está muito atrelado à questão de ter a tua motivação muito forte na tua cabeça, né? Porque tu falou dois pontos muito importantes. Um foi essa questão da motivação, tu sabia, tu tinha o teu motivo, né? Sim. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu pergunto muito no meu curso, quando eu tô fazendo a abertura, eu sempre pergunto, vocês sabem o motivo por qual vocês estão aqui? Qual é a motivação de vocês? Porque se vocês não tiverem isso muito claro na mente de vocês, infelizmente vocês vão no primeiro dia, tá legal, no segundo dia tá ficando difícil, no terceiro dia é mais difícil o curso, e aí você vai se desestimulando. Mas aí, quando você tem a sua motivação muito clara, você se conecta automaticamente com o seu motivo, né? E aí você começa a ir
pra frente, né? Você começa a caminhar. É verdade. E às vezes as pessoas elas não têm isso muito claro. Então é até muito importante você que está nos assistindo agora, se você ainda não tem essa motivação clara na sua mente, para aí 5 minutinhos e começa a mentalizar qual é o seu motivo. O motivo da Grace foi o filho dela, né? Mas cada pessoa tem uma motivação diferente, né? Mas o importante é você ter isso claro, porque senão você não vai seguir em frente. Qualquer obstáculo vai, né, te desestabilizar, vai fazer você desistir e as coisas não vão fluir. E eu quero falar algo aqui interessante, que o meu motivo era o meu filho, porém era o meu maior obstáculo também. Isso deve ser colocado, que o meu filho, apesar de ele ser a minha maior motivação, ele era o meu maior obstáculo. Porque era muito difícil eu conciliar ser mãe, cuidar do meu filho e estudar e ainda trabalhar. Então, foi o maior desafio que eu tive logo de início. Foi com relação ao meu filho. E foram anos, assim, que eu tive ausente na vida do meu filho. Quem me deu todo esse suporte de cuidar do meu filho foi justamente a avó dele. E isso é algo que me trazia uma carga de culpa muito grande, que eu entendo perfeitamente o que as mães passam para trabalhar e cuidar do seu filho. Gente, é impossível você ser uma super mãe e você ser uma super empresária sem deixar faltar algo. Ainda mais no começo, né? Sem deixar faltar alguma coisa. Então, mas hoje, por exemplo, tu consegue, né? Tu passou por tudo isso, mas tu consegue hoje ter passei por esse obstáculo. Esse tempo, né? Hoje eu tenho esse tempo, mas eu quero deixar aqui esse insight para vocês. Que a minha maior motivação foi também o meu maior obstáculo, porque eu vejo mulheres falando, porque eu não tenho que deixar meu filho, porque o meu filho é muito pequeno. Eu comecei, meu filho tinha 6 meses. Ele ainda estava amamentando, ele ainda era muito bebezinho, ainda precisava de todo cuidado. E, gente, até se você for contratar uma pessoa, que foi algo que eu passei, contratar alguém para ficar com teu filho não é algo fácil. Então, tudo isso é obstáculo, só que você só para quando o seu motivo não é tão forte. Então, por trás daquele obstáculo, eu sabia que também era o meu motivo de continuar. Se eu parar por isso aqui, onde que meu filho vai estar lá na frente? Onde que eu vou estar? Eu não queria depender de homem, eu não queria depender de ninguém, eu queria que eu, Grace, pudesse caminhar com as minhas próprias pernas. Então, não coloquem limitação nos sonhos de vocês, porque obstáculos sempre nós teremos. Então, esse foi um dos maiores obstáculos. E o segundo maior obstáculo foi ter acesso ao meu público-alvo, que naquela época não existia Instagram. Ai, né? Mas era tudo tão difícil. Era tudo tão difícil, né, amiga? E eu lembro que algo que eu fiz para eu alcançar esse público que eu precisava para conhecer o meu trabalho foi panfletando. Eu colocava o panfletinho ali debaixo da porta das pessoas. Gente do céu. Então aquilo ali eu também fiz isso. Era um trabalho de formiguinha. O condomínio que eu morava, por exemplo, eu ia ali debaixo das portas, as pessoas iam botando e consegui muita cliente ali, naquela época. E, assim, comecei como cabeleireira, mas não continuei como cabeleireira. Então, isso é algo, né, que a gente tem que falar, Grace, né? falando da questão da panfletagem, isso agora me passou um filme na cabeça. Eu lembro que quando eu comecei também, eu não tinha zero dinheiro, né? Quem me acompanha há um tempo sabe disso, lisinha. E aí eu só mandei fazer uns panfletinhos feios pra caramba, aí eu não tinha dinheiro nem pra nada, nem pra pagar o ônibus pra voltar, né? Dos bairros que eu ia. Então eu ia Monte Castelo, Jordoa, João Paulo, Centro, Canto da Fabril, ali tudo eu ia andando, voltava suada, mega suada, só de panfletar. E eu lembro que a minha madrinha, né, que é minha mãe que me criou, ela também ajudava também. Alguns dias ela ia comigo e me ajudava. Então, assim, hoje, comparando com a forma como a gente divulga ontem e hoje, é muito interessante. Pra gente, veja só o que eu vou te falar. Pra gente se manter no mercado, né? A gente começou há mais de 10 anos, né? E a gente conseguiu ainda se manter no mercado e ter uma boa visibilidade, um bom posicionamento. Naquela época não foi fácil. Hoje, por exemplo, é muito fácil, é mais fácil, na verdade, uma pessoa entrar na área agora, né? Então, ela tem aí ferramentas, ela tem Instagram, ela tem como patrocinar. Então, rapidamente, essa pessoa ela fica conhecida, né? Se ela investir, ela vai ficar conhecida. Mas pra gente que começou há muito tempo atrás, que a gente não tinha essa ferramenta, não é fácil. Não é fácil a gente começar e não é fácil a gente se manter. Porque a gente poderia também ter se perdido no caminho.